Olá, professoras, professores, bom dia para aqueles professores que estão assistindo a gente agora no período da manhã, boa tarde para o pessoal da tarde, né? E boa noite para o pessoal que está aí assistindo agora à noite. Sou, então, Mariana Tambellini Faustino. Alguns de vocês já devem lembrar de mim, das formações do ano passado, né? Sou coordenadora da área de Ciências da Natureza, do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Então, hoje, né, nossa primeira formação, né, da área, então estou muito contente, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, mais um ano de muito trabalho. Vou subir a apresentação para a gente, então, começar a nossa reunião de hoje, nossa formação de hoje. E olha só, também vou fazer um comentário em relação a Libras, a gente ganhou a nossa intérprete de Libras esse ano, então também estou muito satisfeita, muito feliz com essa novidade. Vamos lá, gente. Então, formação de hoje, né? Recuperação e aprofundamento, primeiro bimestre. Vamos trabalhar na área de ciências da natureza para os anos finais e ensino médio. Vamos lá. Quais são os objetivos da nossa formação de hoje? Primeiramente, né, a gente vai revisitar algumas das orientações que foram oferecidas lá na SEDUC, né, na Semana de Planejamento, sobre metodologias de agrupamento produtivo para esse período de retomada das aprendizagens. Então, uma conversa muito importante que a gente vai ter, portanto, né, a gente resolveu revisitar essas orientações, porque elas vão dar base para muitas das discussões que a gente vai trazer aqui para vocês ao longo dessas próximas duas formações, tá? Em seguida, a gente vai sugerir uma metodologia, né, metodologias de maneira geral de ensino, que vão potencializar a aprendizagem dos estudantes nesse período de retomada das atividades, né, tendo em vista, então, possibilidades da organização em agrupamentos, já dando um pequeno aqui spoiler sobre essa ideia que a gente vai trazer para vocês, essa sugestão. Vamos trabalhar conjuntamente com os componentes curriculares, língua portuguesa e matemática. Então, aguardem aí, fiquem com a gente nessa gravação toda, nessa transmissão toda, porque a gente vai discutir aspectos muito legais de se trabalhar de maneira interdisciplinar. Tá bem? A nossa agenda, né, como sempre, a gente gosta de trazer aí quais são as nossas ações previstas, até mesmo para vocês terem um delineamento melhor daquilo que a gente propõe nessa nossa formação de hoje. No primeiro momento, a gente vai, então, revisitar essas orientações, trazer novamente, né, então, o que foi discutido com vocês no período de planejamento, e após, né, esse segundo nosso momento, sugerir as metodologias de ensino voltados para a retomada, né, para a recuperação das aprendizagens. Bora começar, então, primeiro momento? Revisitar orientações, tá bom? Vamos lá. Essa linha do tempo, imagino que muitos de vocês já devem ter visto, né? Essa linha do tempo do primeiro bimestre. Então, vocês tiveram essa discussão ao longo do planejamento. Estamos atualmente, né, nesse período de 2 de fevereiro a 11 de fevereiro, no qual é previsto o acolhimento, né, dos estudantes que vão estar aí chegando novamente nas escolas, né, um novo ano letivo, com muitas expectativas, ainda mais tendo em vista todos esses períodos conturbados que tivemos, né, na educação em 2020, 2021, então, muito importante, né, toda a equipe ali, gestora, coordenadores e professores estarem juntos, trabalhando aí nesse sentido de acolher os estudantes que estão chegando nas escolas. Mas também temos uma ação muito importante, que é a questão do diagnóstico das aprendizagens desses estudantes. A gente sabe, né, que muitos estudantes tiveram aí uma defasagem enorme, né, nas aprendizagens, dificuldades, por conta do período de ensino remoto. Então, como é importante a gente utilizar instrumentos, sejam instrumentos internos da escola, instrumentos avaliativos que, por exemplo, professores podem ter aí desenvolvidos ao longo de 2021, ou, inclusive, aqueles instrumentos da própria SEDUC, né? A gente vai conversar muito melhor sobre isso na próxima formação, na semana que vem, tá? Depois desse período, então, que a gente vai estar levantando dentro das escolas essas defasagens, quais são as habilidades fragilizadas, né? Vai vir o período, então, que a gente está chamando de retomada das atividades para a recuperação, né, dessas habilidades. E ele vai funcionar, então, no dia 14, né? O período que está estabelecido é 14 de fevereiro a 4 de março, né? E em seguida, a gente tem um período, né, de recuperação, reforço e aprofundamento contínuo com foco nas habilidades essenciais. Então, para nós, na área de ciências da natureza, a gente vai estar trabalhando diretamente com os cadernos, né, dos alunos. A gente vai trazer alguns exemplos de como a gente pode reforçar, né, a aprendizagem de algumas habilidades, tendo em vista também habilidades de anos anteriores, como é muito importante a gente ter esse movimento contínuo
tá bom? Da recuperação. E no período de 6 de abril e 12 de abril, né, a 12 de abril, a gente tem a semana de estudos intensivos. Tudo bem? Vamos lá, então agora, mais propriamente dito, iniciando a discussão sobre a organização da turma, a metodologia dos agrupamentos, né, também vocês já tiveram uma pincelada sobre esse assunto durante o planejamento, a gente está aqui agora retomando, porque é a nossa sugestão, como vocês poderão trabalhar, principalmente nesse período agora de recuperação, de retomada. Tá bom? Então, eles podem ser, esses agrupamentos, eles podem acontecer seguindo habilidades, de acordo com as habilidades. E como assim, né? Reagrupar estudantes com as necessidades de aprendizagem semelhantes. Isso pode acontecer levando em conta, assim, juntando, né, agrupando estudantes de turmas e anos diferentes, ou até mesmo dentro de uma mesma turma, tá bom? Então, existe sempre essa dupla possibilidade, né? E a partir daí, a gente pode, inclusive, também ajeitar, acertar esses agrupamentos a partir de utilizando os dois, né? Então, assim, tá lá, as duas opções podem ser combinadas, tá bom? Vai muito a critério do planejamento da própria escola. A gente dá sugestões, mas é muito importante que durante o planejamento, durante essas semanas, né, de vocês estarem aí acolhendo os alunos, verificando fazendo o diagnóstico, né, de quais são as habilidades mais que devem ser priorizadas. Então, a partir dessa conversa com a equipe, né, da escola, vocês possam aí já chegar na melhor conclusão de qual que é o melhor caminho a ser tomado, tá bom? Quais são, então, alguns princípios pedagógicos, né, o porquê de se desenvolver agrupamentos? Primeiro, né, a gente tem, então, essa possibilidade de fazer esse levantamento de conhecimentos prévios, e aí, a partir daí, trabalhar de uma maneira mais efetiva juntamente com esses agrupamentos dos estudantes. Dentro desses agrupamentos, a gente pode trabalhar metodologias, né, por exemplo, resolução de problemas, né, metodologias ativas. Sempre também é importante contextualizar esse ensino, né, trazer aí a realidade local da escola. Então, tudo que a gente comenta aqui, a gente está falando para uma rede que é gigantesca. Vocês sempre têm, né, toda a autonomia para trazer para o trabalho pedagógico na escola de vocês aquilo que mais faz sentido, né? Qual que é o real contexto ali dos seus estudantes, da escola, né? Em qual ambiente essa escola está inserida e assim por diante. Sempre importante também, quando a gente fala de agrupamentos, prever, né, os momentos de sistematização, de diálogo, né, com esses estudantes. É fundamental que a gente passe, né, dê a voz para esses estudantes, para eles também trazerem, lembrando, né, novamente, eles estão vindo de um período muito difícil, né, de pouca interação, muitas vezes, ali com os colegas, como é bom retornar para a escola e ter, então, esse diálogo permitido, né, eles chegarem na escola e eles verem que existe, sim, esse espaço de diálogo para eles, tá? E a partir de avaliações, então, né, com o andamento dessas atividades, dessas propostas que serão desenvolvidas nas escolas, ter avaliações, né, para verificar, né, como foi esse período, então, nessa retomada. A gente traz também a questão da autoavaliação, né, algo que possa ser aí trabalhado com os estudantes. Ninguém nasce sabendo se autoavaliar, né? Então, a gente tem muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de se fazer uma autoavaliação, mas é uma prática, assim, que precisa ser praticada, né, continuamente nas escolas, tá bom? A gente vai também conversar um pouquinho mais sobre autoavaliação na nossa próxima formação. Tudo bem? Então, aqui, de uma maneira mais sistematizada, resumida, né, quais são algumas das potencialidades desses agrupamentos, né? A gente tem ali que, primeiro, né, vai favorecer muito o protagonismo juvenil, uma vez que dentro desses agrupamentos, né, os estudantes, eles vão ter ali uma função, um papel, eles vão trabalhar coletivamente, né? A parte também, logo em seguida, trago aqui a questão do ambiente dialógico, né? Vai precisar existir um respeito mútuo aí entre todos os estudantes que estão fazendo parte de um mesmo grupo, atividades colaborativas e a construção da autonomia. Então, são 4 pontos chaves que a gente resolveu trazer nesse slide com um destaque maior, porque é isso, no final das contas, né, o que a gente espera,
né, de um estudante que está aí retornando para a escola, né, depois desse período de dificuldades, se tiveram com as suas aprendizagens, e poder, então, fluir melhor essas aprendizagens, e aí retomar esses elos tão importantes com o grupo, tá bom? Agora, a gente quis também trazer uma diferença, vamos dizer assim, de quais seriam, então, os pontos positivos, né, quais as potencialidades de se ter esses agrupamentos de maneira diferente. Por exemplo, né, tem ali em amarelo as turmas de anos e séries diferentes, ou dentro de uma mesma turma. Então, vamos começar ali com turmas diferentes. Vamos imaginar que a gente está verificando uma habilidade, por exemplo, de biologia, que está ali fragilizada, né? Estou falando, então, da área de ciências da natureza. Essa habilidade de biologia, ela pode, então, estar lá prevista na terceira série do ensino médio, mas teve, sim, por conta mesmo do currículo em espiral, assim, existiam conceitos e habilidades ali de base na primeira série que às vezes ficaram fragilizadas, né? Então, será que não seria interessante a gente juntar alguns alunos da terceira série também juntamente com os da primeira série para trabalhar um trabalho específico naquela habilidade fragilizada? Então, essa é uma situação que a gente pode tá realizando ao longo dessas semanas de retomada, né? E a partir daí a gente discute com esses estudantes os combinados, né? É muito importante que eles entendam o porquê de estar sendo realizado esse tipo de agrupamento, né? A escola parece, porque eles vão achar que, nossa, a escola mudou completamente, né? E que bom também, ao mesmo tempo. Que bom que existe agora a possibilidade de a gente fazer um agrupamento que anteriormente não existia tanta essa possibilidade, a gente não discutia, né, sobre isso. Então, mas agora, neste momento, é importante a gente focar nessas habilidades essenciais, nas habilidades que precisam ser priorizadas e que estão fragilizadas, e por que não, então, juntar alunos de séries e anos diferentes. Bom, uma vez que a gente, então, inclui, né, diferentes alunos de turmas diferentes, né, de séries diferentes, a gente pode também tá aí, podem acontecer conflitos, né? Então, é muito importante esse momento também de interação, de resolução de conflitos, para que eles se percebam, né? Não numa bolha, né? Na bolinha daquela turma, mas sim que existem pessoas diferentes, com a diversidades, inclusive de desenvolvimento cognitivo, né? Em relação às habilidades, aos conceitos. Então, como é importante a gente promover isso? Na prática ali, na escola, você funcionar de uma maneira mais próxima, talvez, de uma sociedade, trazer aquilo que eles podem estar ali enfrentando ao terminar os seus estudos, né? O compromisso, né? Sem dúvida, a gente vai também abordar essa questão, né? A partir dos combinados, poxa, a gente combinou isso antes, então vamos nos ater a esses nossos compromissos. E também a socialização, né? Como tudo abarca, na verdade, tudo que a gente conversou. Agora, né, do outro lado, nessa esfera aí azul, seria quais são as potencialidades de você ter os agrupamentos dentro de uma mesma turma, né? Então, vamos dizer que nem sempre nas escolas será facilitado esse processo de você gerar agrupamentos que sejam de pessoas, de alunos de turmas diferentes, né? Por N motivos, a gente sabe muito bem que às vezes é complicado. Então, não é por isso que eu não vou trabalhar com os agrupamentos positivos, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente pode trazer, a partir de uma mesma turma, essa questão de afinidade, né? A gente vai resgatar dentro da mesma turma, entende-se que esses estudantes, eles possuem uma afinidade maior. Então, a partir daí, a gente consegue extrapolar, fazer atividades, às vezes, mais também produtivas, né? A partir da afinidade, então, a gente tem um compartilhamento de experiências. Como assim? Poxa, né? Será que não é legal a gente abrir esse espaço para os estudantes dialogarem, né? Conversarem, trazerem suas próprias vivências a partir daquela habilidade que a gente está selecionando, né, para ser trabalhada, permitir, né, isso. E às vezes, por exemplo, se você trabalha dentro de uma mesma turma, é facilitado essa questão de compartilhamento de experiência, porque se eu trabalho com estudantes, se um estudante se vê num grupo que nem sempre ele conhece ali todos, às vezes ele pode ficar numa situação
de não gostar de se expor, mas dentro de uma mesma turma, isso pode ser facilitado. Não quer dizer que isso não possa acontecer dos dois grupos, tá? É só aqui uma ideia que a gente está trazendo. Da mesma forma, trabalhar a divisão de tarefas, né, muito importante, e socialização. Então, independente de qual for a metodologia escolhida, né, seja dentro, se for possível dentro da escola, vocês dialogarem, juntarem professores, por exemplo, dentro da área de ciência da natureza e desenvolver agrupamentos com estudantes de turmas diferentes, de séries diferentes, muito legal, muito bom. Tenho certeza que vai gerar um trabalho muito bacana. E também, né, de certa forma, a gente não perde a riqueza desse trabalho se a gente também desenvolve esses agrupamentos dentro de uma mesma turma. É uma abordagem diferente, mas a potência, né, de se desenvolver esse tipo de trabalho é grande, independente de qual for a escolha. Tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, como um slide também aqui, resumo, um slide que vai trazer aqueles aspectos mais importantes desses agrupamentos que a gente vem conversando, temos o seguinte: qual que é o foco desse trabalho, né? É nessas habilidades essenciais. E a partir de quê? A partir de um diagnóstico também de quais são as habilidades mais fragilizadas, né, dos estudantes de vocês. Isso vai variar na rede inteira, vai ter algumas escolas que vão estar trabalhando com habilidades que vão ser diferentes de habilidades de que outras escolas vão estar abordando. Tá bem? Temos que levar em consideração também a adequação ao estágio do processo de aprendizagem, como eu disse, né? Sempre levar em consideração esse contexto da escola de vocês, da realidade dos estudantes de vocês, verificar quais são, em qual nível, vamos dizer assim, da habilidade a gente pode aprofundar. Às vezes a gente pode pegar, de começar de uma maneira mais basal as habilidades, e a partir daí, conforme for o andamento dessas atividades, ir se aprofundando. Tá bom? E, com certeza, o ponto que a gente também destaca é a promoção de um maior engajamento desses estudantes, né, ao longo do desenvolvimento desses grupos, tudo bem? Desses agrupamentos produtivos. E aí, a gente somente também aponta, porque é importante a gente parar para pensar em alguns cuidados que a gente tem que levar em consideração quando a gente organiza esses agrupamentos, né? Então, primeiro, né, sempre tem em vista de que esse agrupamento ele está ali previsto para que seja a escola seja vista, né, como um espaço de diálogo, um espaço de troca de experiências, né? Então, simplesmente manter ali um ensino completamente tradicional, fazendo alunos de diferentes turmas, isso não muda muito. Então, não é dentro dessa nossa ideia, né, dessa nossa perspectiva que a gente está trazendo aqui para vocês. Um segundo cuidado, e aí sim, eu acredito que todos vocês vão estar sempre atentos a isso, é evitar nomear as turmas e esses agrupamentos com expressões estereotipadas ou estigmatizadoras, quer dizer, não vamos, né, dar nomes a esses grupos no sentido de falar, poxa, esse aqui é o grupo dos estudantes que estão, né, com essa habilidade mais prioritária, uma habilidade mais basal. O outro grupo é o grupo dos estudantes que estão, de certa forma, mais avançados. Isso gera justamente esse estereótipo, né, e gera um sentimento de que os outros estudantes, os estudantes que estão ali, às vezes necessitando de maiores necessidades ali de aprendizagem, por vezes, né, grande parte das vezes não tiveram como resolver isso ao longo desses últimos 2 anos, isso pode gerar um sentimento negativo, que não é o que a gente espera, né, nessa retomada, nessa volta para a escola em 2022. Também temos que direcionar essas formas de engajamento dos estudantes. Então, isso vai também muito de acordo com as características dos estudantes das escolas de vocês, das turmas, né? A gente nunca pode generalizar, a gente tem aí a diversidade reinando. Então, levar em consideração isso e promover atividades socioemocionais que impulsionem o protagonismo, né, dos estudantes. Lembrando novamente, né, esses estudantes passaram, como todos nós, passamos por um período que nunca antes tivemos nada parecido. Então, existe, hoje em dia, uma necessidade muito maior de entender, né,
quais foram todas as dificuldades enfrentadas e como a escola pode, então, amenizar todas essas questões que foram aí deixadas de serem trabalhadas ao longo desses últimos 2 anos. Tudo bem? E, bom, tendo, então, né, conversado, retomado todas essas informações, a gente achou importante, então, trazer novamente, né, essas informações que foram passadas para vocês no planejamento, porque a partir, né, justamente dessa metodologia, dos agrupamentos, a gente se juntou, né, língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, para desenvolver uma proposta muito bacana para vocês. Como já mencionei, uma proposta, uma sugestão. A gente quer aqui auxiliá-los, né, nesse processo de retomada, né, das atividades e das aprendizagens. Então, a gente vai, ao longo agora do próximo momento, do momento 2, trazer qual que é essa proposta nossa e como vocês poderão, então, adaptá-las, obviamente, no contexto de vocês. Para começar, a gente traz as metodologias ativas, né? Também imagino que muitos de vocês já ouviram, já aplicaram, já desenvolveram atividades em suas escolas, né, que utilizem metodologias ativas. Então, quais, por exemplo, né, sala de aula invertida, aliás, desculpa, resolução de problemas, aprendizagem baseada em projetos, né? E aí a gente tinha, dentro das habilidades, dentro das metodologias ativas, a gente tinha algumas propostas de metodologias para o ensino híbrido, né? Sala de aula invertida, a peer instruction, gamificação, design thinking, cultura maker, todos esses termos que a gente acaba trazendo, né, da língua inglesa. Então, por isso que grandes partes desses termos estão aí em inglês. Tudo bem? Então, bom, a gente vai, como eu mencionei, trabalhar dentro de uma ideia, de um projeto, né, um projeto integrado, dentro, então, da metodologia de aprendizagem baseadas em projetos, com área de língua portuguesa, português e matemática. O que é, então, essa aprendizagem baseada em projetos, né? É um modelo de ensino que consiste em permitir que os estudantes confrontem as questões e os problemas do mundo real, né, do mundo real, que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma colaborativa em busca de soluções. Né? Então, é trazer um projeto, é trabalhar com esse projeto com esses estudantes, ele ter começo, meio e fim. É muito importante a gente integrar esse estudante para que eles consigam participar do desenvolvimento das propostas, desse planejamento, né? E aí também trazê-lo para dentro desse projeto. Ele vai entender o porquê de participar, ele vai se ver ali com uma certa autonomia também para o desenvolvimento de suas próprias aprendizagens, tá bom? E, bom, como a gente já mencionou, é importante que a gente tenha atrelado ao desenvolvimento desse projeto as habilidades que são ali prioritárias para aquele momento, as habilidades mais fragilizadas. Para começar, a gente, então, destacou aqui 3 etapas. Primeira, é a identificação das habilidades de leitura, de escrita, de conhecimento matemático. É muito importante que a gente também dê um olhar, por mais que nós somos da área de ciência da natureza, é importante a gente estar junto nesse movimento com língua portuguesa e com matemática para a priorização de habilidades de leitura, de interpretação. Tá? Então, a gente vai trabalhar de uma maneira conjunta, de verdade. Um segundo momento são os professores dessa mesma área de conhecimento verificarem quais habilidades devem ser retomadas. E aí sim, quando a gente está falando em área de ciência da natureza, vamos juntar a equipe de professores da área, da nossa unidade escolar, e vamos ver quais são as habilidades que mais carecem de atenção, seja lá para o primeiro ano, para o segundo ano, terceiro ano do ensino médio, ou para as séries do ensino médio, para os anos do ensino fundamental. Tá bem? E nesse terceiro momento, então, vamos juntar todo mundo, né? Vamos verificar, então, com os professores que estão ali interessados, que querem participar de um projeto integrador, como que a gente pode articular essas habilidades. A gente tem as habilidades lá de português, de matemática, a gente tem habilidades de ciências da natureza que conversam com português e matemática, né? E tem, inclusive, as outras que também possam estar fragilizadas. A gente faz esse levantamento. E a partir daí, a gente pode, então, conversar dentro dos momentos de formação coletiva, como que a gente pode desenvolver um projeto no sentido do que a gente vai trazer aqui para vocês. Tá bom? Então, portanto, a partir de agora, a gente traz
a sugestão de projeto integrador, né, de língua portuguesa, de matemática e ciências da natureza. Vale destacar, gente, que a gente criou essa formação de maneira também colaborativa. Então, para os professores da unidade escolar de vocês, né, a gente está aqui no público de ciências da natureza, mas os professores de matemática, eles vão ter uma formação muito semelhante hoje também, com essa mesma temática. Eles vão também estar vendo essa possibilidade de se trabalhar de maneira integrada com ciência da natureza e com língua portuguesa. E ontem, né, na data da gravação que a gente está fazendo, vocês estão assistindo, na mesma semana a gente teve então essa apresentação para a língua portuguesa. E aí os professores da unidade escolar de vocês de português também tiveram acesso a essa discussão, a esse mesmo projeto. Então, veja, a gente está aqui, de certa forma, trabalhando de maneira coletiva, colaborativa, para também potencializar esse trabalho interdisciplinar de vocês, tá? Então, a gente selecionou as habilidades, né? Então, eu, professora de Ciências da Natureza, olhei lá, e aí a gente vai ter, na formação da semana que vem, mais detalhes de como a gente pode identificar essas habilidades fragilizadas, né? Mas hoje, vamos dizer que a gente selecionou, olhou o material que a gente tinha, verificou através de avaliações do ano passado, através de diálogos no conselho, quais eram aqueles pontos, né, mais importantes de serem trabalhados. E aí a gente identificou essa habilidade, que é uma habilidade ali de ciências da natureza. Tá lá. Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde, taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinados à saúde. Então, veja, é uma habilidade que está lá prevista para o 7º ano, né? Mas que, de certa forma, dialoga, com certeza, com outras habilidades que são aí posteriores, inclusive habilidades do ensino médio, tá bem? Então, vamos pensar num agrupamento de diferentes anos e séries, é possível a partir de uma habilidade como essa. E tá, por que foi selecionada essa atividade, essa habilidade? Né? Veja, com base na leitura, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, é uma habilidade que tem muito potencial para ser trabalhada de forma interdisciplinar com português e com matemática, né? Eu imagino que vocês consigam perceber isso claramente. E aí, a partir dessa, então, a ciência da natureza trouxe essa habilidade, vamos ver, então, qual é a habilidade que foi selecionada pela área de língua portuguesa, pelo componente curricular de língua portuguesa. Então, a gente tem lá, refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica, reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia, esquema, infográfico, relatório, relato multimediático de campo, entre outros. E os aspectos relativos à construção composicional e as marcas linguísticas características desses gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão e produção de textos pertencentes a esses gêneros. Bom, olha lá, né? Então, a área de língua portuguesa também mostrando como pode sim existir habilidades que se comunicam, né, com outras áreas. Então, poxa, se a gente tem ali uma habilidade que visa refletir sobre essa produção de gêneros de divulgação científica, por que não trabalhar isso, então, juntamente com os professores da área de ciências da natureza? Então, aqui foi uma ótima seleção de habilidades para a gente compor esse projeto interdisciplinar. Tudo bem? Vamos agora, então, conhecer a habilidade selecionada para a matemática, tá bem? Então, temos aqui, dentro, né, das possibilidades, a habilidade de matemática é interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisa sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros. Faço um parênteses, né? Quer dizer, a gente pode trazer pesquisas sobre diversas áreas que vai estar, então, aí incluída nesse escopo dessa habilidade. Continuando. Apresentadas pelas mídias em tabelas, em diferentes tipos de gráficos, e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.
Então, percebam que essas três habilidades que eu acabei de ler, a de ciências da natureza, a de língua portuguesa e a de matemática, estão super conectadas, né? E potencializam, uma vez que a gente junte essas três, a gente consegue desenvolver um projeto muito bacana, que agora é o que a gente vai começar a mostrar para vocês. Lembrando, novamente, é uma sugestão, né? Isso partiu de uma criação conjunta aqui pelos três componentes curriculares, mas que vocês, professores, unidos dentro aí da sua unidade escolar, vão poder verificar quais habilidades, quais as temáticas são as mais relevantes para serem trabalhadas com seus alunos, né? Se isso pode se tornar um projeto para toda a escola, muito legal, muito bom. Ou se não, isso vai ser uma temática, né, que vai ser trabalhada dentro de alguns agrupamentos, também super legal. Então, isso, toda a definição das ações cabem a vocês, professores, que vão, então, justamente desenvolver essas ações nas escolas. A gente pensou, então, num tema gerador, né? Sempre tem que a gente delimitar algumas coisas. Então, o nosso tema gerador é saúde na comunidade. E lembre, então, que esse tema, ele acabou surgindo, né, partindo muito mais da habilidade que a gente selecionou para a área de ciência da natureza. Pode ser assim, como pode também vir mais da habilidade de matemática, da habilidade de língua portuguesa, né? Vamos integrar outros professores, né, de ciências humanas, claro, né? A gente está trazendo aqui, né, de novo, reforço um exemplo. É muito importante que a gente traga também, além do tema, né, delimite, uma âncora. O que é uma âncora, né? É uma mídia para contextualização. Então, como assim? Quando a gente começa um projeto, quando a gente quer desenvolver algumas ações com os estudantes, vale a pena a gente trazer essa contextualização. E nada melhor, né, do que, às vezes, uma própria mídia, um vídeo, um texto. Hoje em dia, os estudantes estão aí familiarizados com os podcasts, as imagens, ilustrações, fotografias, infográficos. Quer dizer, trazer para um primeiro momento, antes da gente iniciar, de fato, né, as ações do projeto, a gente trazer uma mídia para contextualizar, tá bom? Essa seguindo a metodologia que a gente está aqui abordando. E também, como todo projeto, a gente tem que ter uma questão. Qual que é a nossa questão motriz, né? Quer dizer, qual que é a nossa problematização, a nossa questão problematizadora deste projeto, né? No caso, a gente pensou aqui, a partir do nosso tema, a partir das habilidades que a gente selecionou, como podemos melhorar as condições de saúde na comunidade? Poxa, é ousado, né? Mas é uma questão que vai justamente trazer muita problematização, vai trazer discussão, e a gente vai conseguir chegar no final em alguns passos, né, algumas ações que a gente pode vir a desenvolver, seja com nossos estudantes, seja a partir também de uma discussão, de uma pesquisa deles para outros atores da sociedade, né, pensar em ações que envolvam a comunidade, por que não, né? E a partir daí a gente pode vir a ter uma resposta. Não quer dizer que seja necessária absolutamente, mas a gente tem esse caminho. Quando a gente fala de projeto, a gente está muito mais interessado no percurso do que de fato naquele resultado final, né? O percurso engrandece, o percurso que forma, né, os estudantes. Bom, chegamos então agora no segundo passo, que é o início desse projeto. Então, a gente fez ali, entre os professores, deu para fazer uma certa, delimitar algumas das ideias, e aí agora é a hora da gente também envolver esses alunos. Eles precisam fazer parte do planejamento de ações, como eu comentei já anteriormente, né? Se eles fazem parte desse momento de planejar, de prever o que eles pretendem fazer, quais são as possibilidades que eles trazem para o projeto, isso faz com que o projeto torne-se mais familiar a ele. Ele não está recebendo aquele projeto como, eu tenho que fazer isso. A professora de português pediu para eu fazer isso, a professora de ciências da natureza pediu para eu fazer isso. Não, eu estou fazendo parte, eu faço parte disso, e eu estou fazendo isso porque eu quero. Então, vejam a diferença, né? É muito importante. Então, a gente traz como uma possibilidade para levantar essas ações, para levantar essas concepções dos estudantes, uma tempestade de ideias, né? Discutir questões que promovam justamente essa participação.
Então, dentre inúmeras questões que a gente poderia estar levantando aqui e discutindo, né, com os alunos, a gente selecionou uma para exemplificar, né? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser cinco. Vocês vão então pensar quais são. E outra, não quer dizer que você também faz um script, né? Você sabe muito bem, professores, quando a gente pensa no planejamento de aula, a gente tem uma ideia e chega na hora, os alunos contribuem. Então, ter ali algumas questões que possam direcionar essa tempestade de ideias é interessante, mas não quer dizer que dentro dessa ação de tempestade de ideias não surgirão outras, né? E aí a questão que a gente traz, então, é quais são os principais problemas de saúde encontrados em sua comunidade? Vejam que a partir dessa questão, a gente já está direcionando para o contexto deles, contexto da escola, né? Eu não estou falando quais são os principais problemas de saúde encontrados no mundo, encontrados no Brasil, encontrados até mesmo no estado de São Paulo. Não, é na sua comunidade. Eles têm que direcionar o olhar para aquele contexto que eles vivem, né? E a partir daí, justamente, desenvolver uma ação que possa vir a trazer, de fato, resultados e aspectos positivos, né, ganhos para aquela comunidade. Temos agora o terceiro passo, que é o planejamento de ações pedagógicas. Poxa, a gente já delimitou a temática, né, o tema, vamos conversar sobre isso trazendo aquela âncora, vamos ver também essas ideias dos alunos através de uma tempestade de ideias, e agora vamos então planejar essas ações, né? Então a gente dividiu aqui como em duas categorias, sugestões de ações para os estudantes e sugestões de ação, né, de ações para os professores. Mas também não quer dizer que o professor não possa vir a fazer algum tipo de ação que esteja aqui pensada para o aluno e vice-versa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, assistir às aulas presenciais, né, ou do centro de mídia. Então, óbvio, né, a gente está pensando, a escola está aberta, né, temos ali para os alunos acessarem as aulas do centro de mídias, os professores podem estar direcionando suas aulas para as temáticas que foram selecionadas dentro deste projeto, né, fazer, então, discutir as atividades em pequenos grupos, destacar e pesquisar palavras não conhecidas que integram as atividades. Isso é muito legal, uma ação que às vezes pode ser trabalhada não apenas em língua portuguesa, mas também em matemática e ciências da natureza, né, da mesma forma definir significado, resolver atividades em grupos, discutir diferentes resoluções, né, das problemáticas que surgem, realizar pesquisas a partir, então, dessa questão motriz. Pode ser dividido, então, por exemplo, dentro do escopo de um trabalho com língua portuguesa, uma mesma questão pode ter um enfoque, com matemática pode ter um segundo enfoque, com ciência da natureza um terceiro enfoque, né, e construir, então, relatórios individuais, em grupo. Bom, as produções podem ser aí inúmeras, vocês também vão delimitar e definir, tá bom? E aí temos também, dentro do terceiro passo, as ações pedagógicas dentro desse planejamento para os professores, né? Então, vamos pensar sempre ter ali como fundo as habilidades essenciais necessárias para a aprendizagem, né? E encaminhar as orientações detalhadas e as atividades que os estudantes com cronograma, então, vão manter esse projeto também organizado, né? Que tenha um começo, meio e fim de verdade, para que não fique solto, não se torne mais uma atividade ali que o estudante não percebe muito o porquê de estar participando disso, né? Então, também propor em pequenos grupos o desenvolvimento de atividades selecionadas para esse período, né? Se a gente está, então, agora nessa formação, pensando em ações que eles possam, que os professores possam vir a desenvolver no período de retomada, vamos nos ater a isso? Ou então, não, poxa, o projeto, ele foi tão bacana, ele começou como algo que seria para a retomada das aprendizagens, mas ele tomou um corpo, ele teve tanto envolvimento que aí os professores podem, no final dele, né, chegar, não, queremos manter isso para o ano todo, vamos trabalhar dentro dessas questões, porque tem muito mais o que discutir, também é possível, né? Acompanhar as discussões e o desenvolvimento dos grupos, sem dúvida nenhuma, né? Nós professores, temos que estar ali atentos para aquilo que está sendo discutido, né? Como estão sendo desenvolvidas as atividades, e a gente tem
tomar esse papel, entrar no papel de mediador, né, deixar ali os alunos desenvolverem as ações de maneira mais autônoma, né, que aí justamente a gente vai conseguir promover esse protagonismo juvenil. Receber as atividades, é claro, preparar o feedback e encaminhar, né, esse feedback para todos os estudantes. Tudo bem? Chegamos agora no quarto passo, né, que é a sistematização de saberes. Um projeto é muito importante que a gente sente novamente com os estudantes, que a gente converse novamente, crie, né, esse hábito de ter esses espaços dialógicos, né, e a partir dos quais a gente vai discutir, poxa, o que a gente aprendeu no desenvolvimento desse projeto, nessas semanas de retomada, né? Como foi revisitar tudo aquilo que a gente coletou? Então, de acordo com as nosso planejamento, de acordo com as ações que a gente pensava em desenvolver, como que foi desenvolvê-las? O que conseguiu, de fato, desenvolver? O que não deu para desenvolver? Por que não deu para desenvolver? Como a gente pode, então, a partir disso, pensar em novas ações, né? E aí, os dados coletados atendem à proposta? Vamos retomar qual que era a grande problemática dessa proposta? Será que a gente conseguiu chegar em algum lugar? Será que ainda precisa de mais pesquisa? Né? Então, como que a gente pode, de fato, então, contribuir, no caso, no nosso tema, para a saúde, né, pública aí da nossa comunidade? Tá bem? Claro, gente, isso aqui é pensado, né? A gente está pensando nesse momento de retomada, mas os professores poderão, como eu mencionei, verificar qual que são as possibilidades, né? Às vezes vai ter professor que vai falar, olha, na minha realidade fica difícil fazer assim. Então, vamos adequar, vamos nos adaptar. Do que é possível desenvolver, né? E tudo bem. Ou então, não, eu posso ainda pensar em envolver, a gente tem uma parceria muito forte com instituições da comunidade, a gente quer pensar num projeto maior. Claro, melhor, né? Ótimo, muito bom também. Então, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, tá? E aí a gente tem, então, depois de toda essa conversa, fechar, né? Deixar esse projeto como uma grande aí atividade da escola. E por que não, então, trazer de verdade a comunidade para essa escola, pensar em apresentar isso para os pais, né, instituições aí que possam estar atreladas, interessadas, como apresentações orais, seminários, debates, né, mídias informativas. A gente sabe que os alunos, muitas vezes, eles têm um conhecimento grande, né, na criação de mídias, então eles podem utilizar todo esse conhecimento para desenvolver ações, né, atividades dentro das escolas, vídeos, podcasts, cartas propositivas. Isso é muito legal, quer dizer, a gente percebeu que temos uma dificuldade, percebemos que vamos dizer, os hospitais da região estão necessitando aí de suprimentos, de questão de maquinário, de máquinas para raio-x, por exemplo. Então, vamos escrever uma carta propositiva, vamos direcionar isso para o nosso prefeito, né, para pessoas, para governadores, para pessoas que possam, então, desenvolver de verdade alguma ação, né, desenvolver aí, tem um poder para isso. Então, é uma boa, e aí, juntando com língua portuguesa, professores de língua portuguesa poderão estar juntamente ali na escrita dessa carta, para ajudar os estudantes a desenvolver uma proposta bem interessante, bem bacana, né? E com um peso muito grande. São os alunos da escola tal, né? Ou o grupo de alunos de uma escola que estão aí, fizeram um trabalho super focado, direcionado para essa temática, e podem, então, agora trazer indicativos muito interessantes que valem a pena, né? E passar adiante. Então, teatros, né? Só para terminar aqui, artigos de opinião, infográficos. Bom, as possibilidades são inúmeras, tudo bem? E aí, gente, chegamos agora aqui, então, né? Nosso encontro aqui, nossa formação, ele é curta. Tivemos todas essas sugestões, né? Reforço novamente, são sugestões. E a gente vai agora sistematizar o nosso encontro de hoje, tá bem? Então, primeiro, né, a gente revisitou aquelas orientações oferecidas pela SEDUC na semana de planejamento, né, delimitamos ali as datas, aquela linha do tempo. Depois a gente conversou sobre metodologias de recuperação e agrupamento produtivos para aquele período específico, né, de retomada das aprendizagens,
discutimos sobre as diferenças entre o que, né, como as potencialidades de se desenvolver um agrupamento com turmas diferentes, com anos e séries diferentes, mas e aí também existe a possibilidade, a potencialidade de se desenvolver trabalhos em grupo dentro de uma mesma turma, conversamos sobre tudo isso. E, por fim, né, a gente teve também a nossa sugestão do projeto integrador, né, a gente conseguiu reunir língua portuguesa, matemática e ciências da natureza para pensar num projeto bem bacana, né, para dar de exemplo para vocês, tudo bem? Poderíamos incluir outros professores, né, dentro dos componentes curriculares, por exemplo, ensino médio, trazer filosofia, trazer história, geografia, assim como também em educação, no ensino fundamental, né, outros componentes, educação física, artes. Bom, as possibilidades são inúmeras. Tudo depende também de como vai ser previsto essas ações de vocês na escola de vocês, como se dá essa comunicação também entre todos esses componentes curriculares. Tudo bem? Para finalizar, então, o nosso encontro de hoje, tem aqui as referências, vocês terão acesso a essa pauta, caso vocês queiram verificar, tem os endereços eletrônicos, então aproveitem esse material, baixem, né, para vocês terem também como uma proposta aí. Se também não conseguir desenvolver neste momento, por que não em algum outro momento durante o ano letivo? Eu vou, então, me despedir de vocês. Obrigada muito obrigada pela atenção, por ficar comigo aqui até o final. A gente não teve a oportunidade de dialogar, mas ao longo das próximas formações vamos encontrar instrumentos para que a gente possa aí estar mais perto. Tudo bem? Então, quero desejar a todos um ótimo início de ano letivo, bom trabalho. A gente está aqui junto, pensando de verdade em como melhor, assim, priorizar esse trabalho de vocês, tão importante nas escolas. Tudo bem? Então é isso. Até a próxima e tchau, tchau.